nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E depois em Hebreus, capítulo 5. Êxodo, capítulo 20. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Hebreus capítulo 5. Versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Amém. Nosso Pai, que o teu Espírito possa vivificar esta palavra que foi lida, e que nós possamos mais uma vez nesta manhã sentir a chuva do teu ensinamento em nossos corações, regando esta terra tão fértil para produzir os frutos da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podeis vos assentar. A maneira de Deus. Se nós conseguirmos achar a maneira ou receber o entendimento ou a revelação da maneira que Deus trabalha, da maneira que Deus age, da maneira que Deus se revela a nós, nós podemos nos aproximar um pouquinho mais dele. Nós podemos nos achegar um pouco mais a ele. E, além de nos achegar um pouco mais a ele, nós vamos ter um pouco mais de respeito e um pouco mais de temor. O propósito de Deus descer naquele monte era um. Moisés disse no versículo 20: não temais, Deus veio para vos provar,
e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Deus estava se revelando mais intimamente para o povo, com um propósito, de que o povo tivesse mais temor, tivesse mais respeito. E através deste temor, eles não viessem pecar, que consequentemente o seu pecado lhes causaria a morte e o afastamento eterno da presença de Deus. Então, quando Deus se revela a nós mais intimamente, Ele tem um propósito de causar uma única coisa, um temor reverencial, para que nós viéssemos respeitá-lo mais, honrá-lo mais, viver uma vida que o agrade. Senão não teria sentido ele vir e se revelar, porque Deus não faz espetáculo. E ele se revela com propósitos. E quando o povo disse assim: não fale Deus conosco, nós não queremos que Deus venha diretamente a nós e nos fale, mas nós queremos que tu, Moisés, fale conosco. Eles estavam passando a entender com isto que aquele Deus que estava ali na montanha relampejando, fumegando com trovões, agora estava naquele homem chamado Moisés. E através daquilo eles poderiam ter uma caminhada no deserto, olhando para Moisés e dizendo: Deus está conosco. E vai naquele homem chamado Moisés. Se ele seguisse com isso, teria-se evitado a lepra de Miriam, mas ela talvez esqueceu disto, porque ela não estava desrespeitando a Moisés, mas estava desrespeitando aquele Deus que estava em Moisés. É muito simples a maneira de Deus. E por ser muito simples, as pessoas se estribam em seus próprios entendimentos. Deus, ele apareceu a Moisés numa sarça. E ele se velou naquela sarça. Ele se escondeu naquela sarça. Porque Deus sempre se esconde dos sábios e dos entendidos. Mas ele se revela aos pequeninos, se revela aos humildes. Ele não vai buscar o doutorado, o grande cientista, para se revelar. Ele tem demais na mente dele. Por isso ele não vai conseguir compreender Deus. Porque Deus não se compreende, mas se crê. Se achega em Deus através da fé. Quando aquele Deus, que é uma coluna de fogo, que é aquele halo de luz sobre a cabeça daquele homem ali, estava naquela sarça, num pé de mato simples, ele falou com Moisés com uma voz humana. E disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aí você vai ver que a presença de Deus fazia daquele lugar um lugar santo. O lugar não era santo, mas a presença de Deus estava ali. Vocês vão ver que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Pedro foi escrever a sua carta e disse: o Monte Santo. Aí vem o nosso profeta e diz: o monte não era santo. Era a presença do Deus Santo naquele monte. Aí você vai ver no livro de Eclesiastes, no capítulo 5.
guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é assim? Por quê? Por causa da presença dele. Por causa da santidade dele. Por isso nós guardamos o respeito no tabernáculo, nós honramos a casa de Deus. Porque nós sabemos que a sua presença está aqui. É daqui que sai o juízo para as nossas vidas. Nós somos julgados aqui. Para não sermos condenados com o mundo, né? Para não passarmos pelo trono branco. O nosso julgamento começa aqui, na casa de Deus. Aquela coluna de fogo que estava naquela sarça, ela agora não estava mais naquela sarça. Ela entrou naquele homem chamado Moisés. E agora aquela coluna de fogo falava através de lábios humanos. Então quem estivesse seguindo a Moisés estava seguindo a coluna de fogo. Porque a coluna de fogo estava naquele homem. Era um homem que tinha família, era um homem que tinha filhos, mas era o homem que era o recipiente da coluna de fogo. E vocês vão ver que a maneira de Deus, para ele fazer isto, ele faz por causa do povo. Deus não faz isso para engrandecer o homem. Deus não faz isso para o povo endeusar o homem. Deus não faz isso para o homem ser adorado ou reverenciado. Não. Ele faz isso por causa do povo. Porque ele sempre levanta um homem por causa do povo. Vocês vão ver que na nossa leitura de Hebreus capítulo 5, nós vemos uma coisa muito bonita aqui. Porque geralmente o filho olha para o pai como uma ameaça para as suas para os seus erros, para aquilo que ele vai fazer de errado. Ele olha para o pai como uma ameaça para aquilo que ele vai fazer de errado. Não é assim? Se eu fazer isso errado, o meu pai vai me julgar e vai chegar à vara. Então ele olha sempre para o pai como uma ameaça para aquelas coisas erradas. Nós olhamos para a palavra, muitas vezes dessa maneira, como uma ameaça para as nossas coisas erradas. Olhamos também para o pastor como uma ameaça para as nossas coisas erradas. Pode você observar assim. Ó, o pastor chegou. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Vocês viram aqui, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Não constituído como uma ameaça para os homens, mas constituído a favor dos homens. Você é uma ameaça para o teu filho, pai? Não é. Você é uma ameaça para o teu filho, mãe? Não. Você foi colocado na terra a favor do teu filho. Não é assim? Mas ele pensa que você é uma ameaça para as coisas erradas dele. Mas quando ele está em perigo, para onde que ele corre? Não é para você? Então você vai ver que o pastor foi colocado a teu favor. O profeta foi colocado a teu favor. O apóstolo foi colocado a teu favor. O diácono foi colocado... Aleluia, vê? Ele não é uma ameaça para você. Ah, mas o diácono não deixa eu me levantar. Ah, mas o diácono não deixa eu conversar na igreja. Ah, mas o diácono não deixa eu ir no banheiro. Não, ele não é uma ameaça para você. Ele foi constituído a teu favor para cuidar de você. Para você receber bênção. Para você ser curado.
para você ser ajudado, para você ser edificado. Mas nós pensamos que ele foi colocado ali como uma ameaça para nossas coisas erradas. O diácono foi colocado ali para ficar olhando para ver se eu não mexo no celular dentro da igreja. É uma ameaça a minhas brincadeiras, né? Aquele rebeldezinho, aquela rebeldezinha, né? Mas veja, não é uma ameaça, ele foi colocado em nosso favor. Viu como Deus, quando ele trabalha é para o nosso bem. Mas nós viemos a pensar que, e escute isto, quando tu diz assim para o teu filho, filho, se tu fazer isso, eu te quebro de pau. Você acabou de dar combustível para o teu filho mentir para você. Você acabou de ser o motivo do teu filho mentir. Porque quando ele fazia aquilo que você disse que não era para fazer de errado, ele vai pensar, meu pai vai me quebrar de pau. Aí você pergunta para ele, tu fez isso? Ele, não fiz. Por quê? Porque ele está pensando na camaçada de pau que tu vai dar nele. Então você é o culpado dele mentir para você. Mas o que Deus nos ensina a respeito disto? O que Deus nos ensina? Na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. E no capítulo 2 e no versículo 1 e o 2. O que ele diz? Filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Mas se pecardes, eu vou jogar vocês no inferno. Está assim? Se pecardes, temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo justo. Por que nós viemos quando erramos no altar pedindo misericórdia? É porque nós sabemos que Ele não vai nos condenar, vai nos perdoar. Senão nós não vinha. Ou você vinha? Você não vinha. Você, por que Adão fugiu? Porque Deus disse assim, no dia que vocês comerem, vocês morrem. Aí quando ele fez, ele, se escondeu. Não foi? Deus tinha, em outras palavras, uma carta na manga. Um redentor. Mas Adão não sabia. Adão pensava assim, eu vou chegar na presença deles agora, eu vou virar pó. Aí ele se escondeu. Aí quando Deus disse assim, por que tu se escondeu? Eu ouvi a tua voz e temi. Olha o filho com medo do pai. Não é assim? Mas Deus estava ali em favor de Moisés. Deus está aqui em nosso favor. Mas muitas vezes nós sentamos aí, tremendo de medo. Oi, será que ele vai... E às vezes Deus fala alguma coisa, nós saímos dali e foi para mim aquilo. Não, Deus está agindo em teu favor. Deus está agindo em nosso favor. Aí Deus deu combustível para o Adão quando ele errou, fugir. Mas Adão não tinha como fugir da presença de Deus. Deus saiu procurando, achou ele atrás de uma moita, como um pai procura um filho no meio dos arbustos, né? E Deus estava ali na forma de um homem, procurando como um pai procura um filho. Encontrou ele escondido como uma criança chorosa que fez coisa errada. O que está fazendo aí? Aí eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Claro, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que o juízo vinha. Mas você vai ver que Deus então providenciou a misericórdia, a graça, e ele pôde se achegar na presença de Deus. E nós, se nós chegássemos para os nossos filhos assim, filho, tu está sujeito a errar. Tu está sujeito a fazer coisa errada no colégio, na rua. E o dia que tu fazer uma coisa errada, vem conversar com o papai.
que o papai vai te ensinar uma forma para te não errar. O papai vai te perdoar. Só não mente para mim. Não seria melhor? Agora eu vou um pouquinho mais salgado. A mulher casou e o rapaz tinha 2 anos de crente. Vocês conhecem essa história. Ela era crente desde criança. Aí ela casou, ela chama o seu esposo, senta aí, meu bem. Você foi um homem do mundo, você foi um homem que teve outras mulheres lá no mundo, você bebeu, você fumou, você jogou, você foi um homem da vida. E você é novo, mas eu te amo. E eu casei contigo porque eu te amo. Se um dia você vier a cair com alguém lá fora, não fique prostrado lá. Venha para dentro de casa, você tem uma mulher fiel te esperando aqui que te ama. Difícil. Não! Se tu fazer isso, eu te mato. Nunca, se ele fazer, ele vai confessar para você. Ele não quer morrer. Ah, mas daí eu vou ser corna mansa. Não estou dizendo isso. Se este homem ama você, só no fato de você dizer isso, ele vai lutar para não fazer. Porque ele sabe que ele tem alguém que lhe ama dentro de casa. É diferente? É diferente ou não é? A maneira de Deus, ela é simples. Mas esta é a maneira de Deus. Porque a maneira de Deus é: irmãzinha, se tu pecar, eu te jogo no inferno. Não. A maneira de Deus: irmãzinha, se tu pecar, vem cá, vamos conversar. Isaías 1, versículo 18. É isto? Conferência com Deus. Aleluia. Olha isto aqui, que coisa mais linda é isto aqui. A maneira de Deus. Eu já podia encerrar aqui para mim. Né? Olha só. Isaías 1,18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Argui-me. Quem é que é doutorado aí em faculdade? Argui-me. O que quer dizer isso? Conversemos. Dialoguemos. Vinde e vamos conversar. Vamos dialogar. Vinde então e vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus vem na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: olha, se tu pecar, eu te quebro de pau, te frito como uma panqueca no inferno, e acabou. A maneira de Deus: se confessar, olha o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que você vem na igreja ainda? Por que você ainda vem no altar? Por que você ainda dobra o teu joelho e ora? Porque você sabe disto. Que Ele é um Pai que está te esperando a qualquer hora, independente da tua condição. Aleluia! Glória a Deus!
Porque se você soubesse, como Adão sabia, que se ele chegasse na presença de Deus, na ideia dele, ele ia ser morto naquela mesma hora. Porque Deus disse, no dia em que tu pecar, tu vai morrer. Como teu filho também, a minha filha também, como nossos filhos também, sabem que se eles chegarem em casa errados, com problema, eles vão ser malhados de vara e vão... E daí eles chegam em casa, ó, capaz que eles contam. É a diretora que tem que chamar. É a professora que tem que chamar. Senão eles não contam. Mas eu estou aprendendo a lidar com os meus filhos depois que já foram criados. Eu falei para vocês que experiência é um pente que nós adquirimos depois que ficamos careca. Não tem... ainda bem que eu tenho um temporão, né, que não foi meu, mas está lá em casa o João Marcos, ainda dá tempo, né? Mas já com 12 anos de idade. Entende? Mas é assim, se vocês verem a Bíblia, se vocês verem a maneira como nós tratamos, é desse jeito. É através da ameaça, para que então o diabo afaste mais eles de nós. E vão procurar alguém, e o marido também, e a mulher também, trabalha desta maneira na vida conjugal, com ameaça. Daí, sabe o que vai acontecer? O fulano lá fora não vai ameaçar, a fulana lá fora não vai ameaçar. O traficante não vai ameaçar o teu filho. Não, vai tratar com balinha. Vai tratar com docinho. Aí, é um prato cheio para o diabo. Por que o filho pródigo voltou? Porque com certeza quando ele saiu com a sua mochila de dinheiro, o pai disse, filho, a porta da casa está aberta. Mas quantos, se tu sair daquela porta para fora, tu não entra mais. Até parece que eu estou ouvindo. Se tu sair dali, encerrou, tu não volta mais. Acabou. Fecha a porta. Fecha a porta para você ver. Aí, não, ele é culpado. Não, você é culpado. Você é culpado por ele mentir, você é culpado por ela mentir. Você é culpado por teus filhos mentirem para você. Porque você ameaçou eles, ao invés de colocar uma porta aberta, dizendo, se acontecer alguma coisa de errado contigo, meu filho, vem. Eu sou o teu pai e nunca vou deixar de ser. Aleluia. É assim que Deus trata contigo? É assim que Deus trata comigo? E olha o que nós lemos aqui, em Hebreus capítulo 5, olha o que nós lemos aqui. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Mas a menina, a moça faz alguma coisa, o crente faz alguma coisa e esconde. Porque o pastor prega duro, porque o pastor corrige, aí eles pensam que é uma ameaça. Não, não é uma ameaça. O pastor está aqui em teu favor. Aleluia. Deus colocou este ministério para te ajudar. Por que ele colocou um homem? Por que ele não colocou um anjo aqui, o Gabriel ou o Miguel? Por que ele não colocou um anjo aqui, que não tem família, que não tem sexo, mas que simplesmente chega aqui, olha para vocês e conhece tudo da vida de vocês? Conhece a maneira que vocês agiram ontem, o mês passado, aí chega aqui, o anjo sabe, vem cá fulano, tu fizesse isso. Não tem misericórdia. Porque ele não tem pecado, ele não tem fraqueza, ele é santo. Mas Deus colocou um homem, olhem só, por que ele colocou um homem? A maneira de Deus é esta, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza.
Por que que Deus colocou um homem e não colocou um anjo? Porque Ele pode se compadecer daqueles ignorantes e errados, porque Ele também está cheio de fraqueza. Aí eu olho para você, você vem contar uma fraqueza sua, eu olho para mim e digo, eu também tenho. Como é que eu vou te julgar? Mas se você contar isso para um anjo, ele não tem fraqueza nenhuma. Só o olhar dele te derruba. A maneira de Deus. Aleluia. A maneira de Deus. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Deus tem uma maneira, usar o homem para ajudar o homem. Um moribundo pregando para outro moribundo. Um pecador pregando para outro pecador. A maneira de Deus. E o profeta diz, na mensagem A Festa das Trombetas. Deixa eu pegar aqui a mensagem, o desvelar de Deus. Não, eu vou seguir vou seguir aqui as minhas anotações. Nesse ponto aqui, mas Deus tem destinado a seu povo de cada era uma escritura, e antes que a era pudesse vir à existência, chegasse o tempo, então as igrejas misturavam aquilo de tal forma que eles não sabiam onde estavam, mas Deus tem uma escritura para cada período de tempo. Esta é a razão pela qual as igrejas, eles falham em reconhecer a Jesus como o Filho de Deus, porque as suas tradições haviam cegado os seus olhos, mas ele estava exatamente com a Escritura, quer dizer, ele nunca saiu da palavra, Jesus nunca saiu da sua maneira, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que as igrejas se distanciaram disto? Porque elas misturaram tudo e citam versículo no lugar errado, citam texto da Bíblia e colocam no lugar errado, citam texto da Bíblia até mesmo que não existe. Você pode observar e quantos citam texto da Bíblia que não existe. E uma vez eu até cheguei a corrigir um indivíduo, quando se eu for citar aqui umas 3, 4 escrituras que eles citam, tem gente que chega até a dizer que é da Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, está escrito. Aonde? Né? Aí tem que usar uma inferência. Não, ó, irmãos, não está escrito na Bíblia. Aí sim, abre parênteses assim, ó. Geralmente, quando você não vem pelo amor de Deus, que é a maneira correta da palavra, Deus pode te colocar numa cama para tratar com você. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Não está escrito assim. Também, não existe isso na Bíblia. Mas eles citam como se tivesse na Bíblia. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Não existe 3 deuses na Bíblia. Aí você está adorando a Satanás sem saber. Porque está adorando a 3 deuses. E a minha Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 1, não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrará a eles, não adorará a eles, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Então eles misturaram toda a Bíblia e distanciaram da maneira de Deus. Da maneira provida por Deus. E se você não vier pela maneira provida por Deus, você não chegará até Ele. Porque Ele disse, eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho, artigo definido. Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, não há outra porta. E como eu falei ontem, a única porta de entrada é Jesus Cristo. São João 10, versículo 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Aleluia. Então você pode entrar pela porta chamada palavra, que é Jesus Cristo.
Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para você chegar até Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora, esse Jesus Cristo tem que estar aonde? Num ministério sacerdotal na terra hoje. Sim. Você não pensa em chegar até Ele de qualquer maneira. Porque nós tivemos o ministério araônico, nós tivemos o ministério levítico, e nós temos agora o ministério de Melquisedeque, que foi predito em Gênesis capítulo 14, quando ele se encontrou com Abraão, que era um tipo da noiva, quando ele veio da matança, quando ele veio da batalha, da guerra, e ele serviu pão e vinho para Abraão. Ele deu a ceia para Abraão. Aleluia. Então aquele ministério de Melquisedeque está em Hebreus capítulo 7, veja, que está hoje na terra, através de pastores, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. Sim, quem está aqui? É o pastor Edival. Nós temos um ministério de Melquisedeque aqui, para você se achegar até Deus, porque esta é a maneira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você conseguir captar, você chegará até Ele bem facilzinho. Agora, se você quiser dizer assim, eu me apacento a mim mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Veja, foi da mesma forma com os profetas. Jesus disse, qual de vós, de vossos pais, que não apedrejaram aqueles profetas que lhes foram enviados? Jesus disse em São Mateus 23, vocês apedrejaram, vocês mataram os profetas que foram enviados. E Jesus, ele chegou sobre Jerusalém e ele chorou sobre Jerusalém. E qual foi a sua reclamação? Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintinhos. Quem já viu uma galinha juntando os seus pintinhos debaixo de suas asas? Quando se ouve um grito de gavião, para onde que eles correm? Para debaixo da asa. Não é assim? O galo fala numa língua lá que a gente não entende, mas ele dá um grunhido e todo corre por debaixo de um telhado. E os pintinhos para debaixo da asa da mãe. Não é assim? Assim Deus quis juntar Israel para proteger, para guardar. Aleluia. E como Ele quis juntar através de profetas. Ele enviou Isaías, eles não quiseram. Ele enviou Jeremias, eles não quiseram. Deus foi recusado através daqueles profetas. Deus foi recusado através da maneira que Ele mandou na terra para que o povo pudesse vir até Ele. Mas eles não quiseram, eles recusaram. Quantas vezes Jesus chorou por isso? E ainda Jesus continua chorando para aquelas pessoas que dizem, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio em homem. Isto não é outra coisa senão os próprios demônios que estiveram ali na congregação de Moisés, através de Datã, de Abirão e de Coré, dizendo, eu não creio em Moisés, se Deus tem que falar, vai falar comigo. E a terra engoliu a eles. Deus tem uma maneira e nós devemos respeitar aquela maneira. E se nós respeitamos a maneira de Deus, temos temor de Deus, então Deus vai nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, como vocês podem me condenar por dizer, sou filho de Deus, e vocês chamam em suas próprias leis, vocês dizem que aqueles a quem a palavra do Senhor veio, os quais eram os profetas, sabe por que eles diziam, Jesus, nós queremos te matar, porque tu sendo homem te fazes Deus, vocês os chamam deuses, e eles são, pois as escrituras não podem ser rompidas. Ele disse, então como podem vocês me condenar? Quando eles eram uma parte da lei, eles eram parte da palavra de Deus, mas Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Todo o seu plano de redenção, toda a suficiência de Deus estava em Jesus Cristo. Isso me deixa assim tão confiante, sabe? Tão confiante na mensagem deste profeta, porque toda a mensagem que você lê,
toda a palavra que você lê, ele está colocando exatamente Jesus Cristo no lugar dele, como o único Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Irmão, qual o homem na Bíblia, qual o profeta de Deus na Bíblia, que quando alguém foi adorá-lo, quando alguém foi reverenciá-lo, quando alguém foi chamá-lo de Deus, ele não disse, não adora a mim. Você vai ver anjos fazendo isso, você vai ver Pedro fazendo isso. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou, Pedro disse, não, te levanta daí, eu sou homem que nem você. Quando eles quiseram adorar, o próprio Paulo e o Barnabé disseram, os deuses se fizeram homens e vieram até nós. Eles rasgaram as vestes e disseram, não, adorem a Deus. Você vai ver este profeta William Branham também, quando eles disseram assim, esse homem é Jesus Cristo, ele disse assim, eu estou fechando minha Bíblia, estou deixando o meu ministério, porque isto é uma blasfêmia, isto é um anticristo. Eu não sou Jesus Cristo, eu sou um homem, eu sou salvo por ele. Ele morreu por mim. Isto faz dele um profeta verdadeiro da palavra, porque um profeta da palavra sempre faz isso, manda as pessoas adorarem um único Deus chamado Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ensinar, como eu disse ontem, eu quero ensinar, eu não quero pregar. Mas que dá vontade de pregar, dá, né? É muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus através das eras da igreja, eles fizeram o mesmo. E os 7 selos são para revelar todos os mistérios que foram deixados durante aquele tempo. Irmãos, vocês não têm ideia do que nós temos na mão. Aquele grande Deus eterno se revelou a nós. Havia um homem pescador, ele pescava, e vocês vão receber a voz. Irmãos, vocês vão receber a voz. Quando Isaías pregou, nós temos os escritos. Quando Moisés pregou, nós temos os escritos. Quando Jeremias pregou, nós temos os escritos. Mas, e se nós tivéssemos a voz deles pregando? Em fita? Se nós tivéssemos condições de ter gravado a voz deles e tivéssemos na nossa mão fitas, CDs, pendrives com a voz deles pregando, falando a respeito do que iria acontecer, você não rodaria dentro da sua casa? Jeremias pregando para você, Isaías pregando para você. Não tivemos esta graça de termos isso, mas nos nossos dias, nos últimos dias, Deus nos enviou um profeta e tivemos a oportunidade de gravar a voz dele, de gravar a palavra pregada por ele, trazida dos céus, e hoje nós temos a oportunidade de colocá-las dentro de casa. Você vai levar hoje à noite para casa, ou hoje para casa, o pendrive que você pediu das gravações dele, né? E você vai colocar dentro de casa. Havia um homem que ele pescava, e ele era pescador desses industriais, que pescava em grande quantidade, botava rede e tudo mais. Mas ele não tinha muito peixe naquela época. Não havia, realmente a coisa estava muito difícil. Então, como ele era um cristão da mensagem, ele colocou, eu não sei se você lembra quando foi contado isso, irmão Romir, foi contado ali em Florianópolis. E ele colocou as mensagens do irmão Branham em inglês no seu navio de pesca rodar. E ele disse que, o pastor testemunhando, disse que ele foi levando as redes, fazendo arrastão em alto mar, né? O irmão Tamar sabe como é que é feito essas coisas, ele já foi pescador ali, né? E foi. Ele pegou muito peixe, foi toneladas de peixe. Aí então você se reporta para a Bíblia, quando Jesus falou uma palavra para os discípulos, jogue a rede do lado direito. Não era a voz de um homem, era a voz de Deus. Onde aqueles peixes estavam? Pedro, Tiago e João tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. Aqueles irmãos também pescaram e não pegaram nada. Mas agora havia algo ali. E quando você começar a rodar essas mensagens dentro da tua casa, você vai começar a respeitar isto um pouquinho mais e você vai ver a unção que vai estar dentro da tua casa.
Aleluia. Veja, a palavra de Deus sempre vem aos seus profetas. A palavra nunca vem a reformadores. Deus é imutável. Vocês sabem disso? Malaquias 3 diz: eu sou Deus e não mudo. A primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, esta é sempre a maneira de Deus para fazer qualquer coisa. Deus decidiu que Ele salvaria o homem através do sangue derramado de um inocente no jardim do Éden, e Ele nunca mudou isto desde então. Toda vez que você chega arrependido, Ele tem o sangue em teu favor. Ele não pode mudar isto. Nós tentamos, através da educação, através dos edifícios, através dos sistemas, através das denominações, através das éticas e tudo mais, e tudo isto falhou. Mas há somente um lugar onde Deus se encontra com o homem, e isto é sob o sangue derramado do inocente. Somente através do sangue. Esta foi a sua primeira decisão. Aleluia, vem. Nós podemos fazer uma decisão. No ano que vem podemos pensar melhor. Vamos mudar então. Nós teremos uma melhor ideia disto no próximo ano. Deus não. Ele é infinito. E sua primeira decisão é perfeita. Nada pode mover isto. Eu posso aprender mais. Nós somos finitos. Eu posso aprender mais. Mas você pode aprender mais. Mas Deus não pode aprender mais. Ele é perfeito para começar. E assim sendo, a sua primeira decisão, descanse a sua alma nesta decisão. O que a Bíblia diz é aquilo. Aleluia. Eita, como é bom, né? Como é bom ter um Deus assim, que não muda. Porque já pensou, você viria amanhã, da semana que vem para a igreja, como é que Deus vai ser agora? Ele vai mudar? Não, assim foi a organização, assim foi a denominação, assim foi o sistema. O sistema mudou porque pensou que Deus mudou, porque pensou que Deus se modernizou, mas Deus não faz isso. Não, não, não. O sistema, a sua ideia, a sua teologia, o diabo veio, colocou na mente dos pregadores e disse assim: olha, sabe, igreja, Deus mudou agora. Não tem mais problema a mulher usar calça comprida. Não tem mais problema a mulher cortar o cabelo. Não tem mais problema o homem andar de bermuda por aí afora. Deus mudou. Não, 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 Deus não mudou. Isto foi o diabo. Deus não muda. Ele é infinito. Ele é perfeito. Eu tenho uma maneira de se achegar a Deus. Desde o jardim do Éden, o primeiro homem que pecou, Deus trouxe ele debaixo do sangue derramado. Ele matou um cordeiro. Faz 6.000 anos que aconteceu isto. E até hoje Deus ainda, Ele quando te convida ao sangue de Jesus sobre a tua vida, um cordeiro imaculado que morreu em teu favor, que morreu em meu favor. Eu visto não as minhas vestes de vida botânica, de figo. Eu não visto as minhas vestes de igreja, mantos denominacionais. Mas eu visto a pele do cordeiro, a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Daí quando ele olha para mim, ele não me veja, mas ele veja a pele do cordeiro, ele veja a sua palavra, ele veja Jesus Cristo. E para começar, ele não me colocou o meu nome num livro qualquer, ele colocou o meu nome no livro da vida do cordeiro. Ele não colocou o meu nome no rol de membro de uma igreja denominacional, não, ele colocou o meu nome no livro da vida do cordeiro. E eu quero que você procure um pecado no cordeiro. Eu quero que você me encontre uma blasfêmia, um pecado na vida do cordeiro. Não há nenhuma. E o meu nome está colocado no livro da vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que tu quer? Olha como é que nós chegamos diante de Deus. Olha como é que nós chegamos diante de Deus. Você já chegou em algum lugar? Eu chegava às vezes em algum lugar, e eu chegava e disse: não, aqui tu não entra, mas eu estou com ele.
Ah, então pode entrar. É a única maneira de você chegar lá. Como é que você vai chegar lá? Eu estou com ele. Aleluia! Aleluia! Você não chega lá pelos teus méritos. Você não chega lá por tua própria santidade. Aleluia. Você tem uma maneira provida, a maneira de Deus. Você está lutando? Agora, assim como um homem jamais vai pensar em trair a esposa que diz isso para ele, quando ela diz assim, bem, eu estou te esperando aqui porque eu te amo, eu casei contigo porque eu te amo. Ele jamais vai trair ela, porque ele vê fidelidade, ele vê amor, e ele jamais vai trair esse amor. Assim também você, como cristão, sabendo que Jesus Cristo, mesmo se você pecar, Ele está aqui te esperando. Você vai lutar para não pecar, você vai lutar para não errar, porque você sabe que Ele te ama tanto. Aleluia. Você vai lutar para agradá-lo. Aleluia. Veja, meus amados, agora todos os planos que o diabo tem, desde o princípio, foi para afastar o homem da palavra de Deus. E Deus estabeleceu que sua palavra vem ao profeta. A palavra nunca veio a uma denominação ou um grupo de homens. A palavra veio a Elias. A palavra veio a Noé. Veio a Moisés. Veio a João o Batista no deserto. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Ou digo Lucas capítulo 3. Que coisa. Porque João capítulo 3 é Jesus conversando com Nicodemos. Então é Lucas capítulo 3. Quando eu anotei ali, eu anotei João 3. Então é Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, acharam? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, 6, tinha 6 camaradas lá, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele passa por todos esses governadores, presidentes, né, vereador, sacerdotes, pastores, grupo, e leva a palavra dele a um homem vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre, que tomava banho de 3 em 3 meses. Agora vocês têm um pastor que nem João Batista, que tomava banho de 3 em 3 meses, vestido de pele de camelo. E a mensagem dele é: o machado está colocado na raiz das árvores. A árvore que não der fruto vai ser cortada e jogada no fogo. E olha, ele tinha uma congregação boa. O povo concorria para ser batizado por João. Porque a palavra veio a ele. A palavra estava com ele no rio. A palavra veio ao profeta lá no rio. E quando a palavra veio em carne humana, lá estava a palavra de Deus. Eu gosto desse quadro. E o do Univoz canta isto tão tremendamente, mas tão lindo. Porque Jesus estava na fila. Que ordem. Como Deus gosta de ordem. Como Deus gosta de decência. Jesus, sendo o verbo em carne humana, não chegou ali e disse: olha, deixa eu ir na frente aqui, tá? Porque eu vou ser batizado por João e eu sou o Filho de Deus. Não, não. Ele estava na fila.
esperando a sua vez chegar. Que coisa, né? E João batiza um, e João batiza outro. A palavra, o verbo feito carne, não foi a lugar nenhum a não ser a João no rio. Primeiro no deserto, através da inspiração dada pelo Espírito Santo, que dizia: ó João, aquele o qual tu vires, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba, esse é o Messias. Foi isso que ele disse no Rio Jordão? Foi isso? E ele então estava ali batizando, e com certeza ele batizava um e dava uma olhada. Por enquanto nada. Por quê? Todos eram iguais. Todos tinham cabelos longos. Todos andavam com uma mesma túnica. Inclusive, mesmo dias antes da morte de Jesus, Jesus teve que ser identificado. E os sacerdotes, olham que já tinham visto Jesus várias vezes. Mas ele era tão parecido com os seus discípulos, que Judas teve que identificá-lo através de um beijo, para mostrar quem era ele. Então, o Deus eterno, velado em carne humana, é a maneira de Deus. Simples, bem simples. Mas ali está ele. Quando João olha, e ele chega na água, João olha para ele, e os olhos de águia de um profeta não se enganam. Irmãos, havia tantos ali, havia tantos iguais ali, mas ali havia alguém diferente. Ali havia alguém que agora não era simplesmente um homenzinho qualquer. A roupa poderia ser igual, a vestimenta igual, os pés sujos igual, o suor no rosto talvez igual, a poeira talvez igual, o rosto cansado de 30 anos que tinha, igual dos outros. Mas quando os olhos de águia fitaram naquele homenzinho, ele olhou e disse: como vens tu a mim para ser batizado? É eu que careço ser batizado por ti? Ele sabia quem estava ali diante. Irmão, quem tem revelação da palavra de Deus, sabe com quem está lidando, conhece o grande Deus que foi desvelado perante nós. Irmão, quando Jesus chegou para a samaritana, e a samaritana disse: dá-me de beber. Aí Jesus olhou para ela e disse: se tu soubesse quem fala contigo, como que ela não soubesse? Claro que eu te conheço, tu é um judeu. Não é isto, não era o judeu Jesus nascido de Maria, que era da tribo de Judá. Não era isso, era o grande Deus eterno que estava naquela pessoa chamada Cristo, chamada Jesus. Se tu soubesse quem fala contigo, e muitas pessoas não sabem quem está diante delas, não sabem quem está falando com elas, pensam: olha, eu te conheço, tu és o fulano, tu és o beltrano. Não, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias da água, e eu te daria uma água que tu nunca mais teria sede. Quantas pessoas já beberam desta água? Quantas pessoas beberam desta palavra? Não de um homem comum, mas de Deus que estava naquele homem. E nunca mais tiveram sede para ir beber nos poços denominacionais, nas religiões, nas organizações, porque beberam da água da vida, da palavra revelada da hora. Foi um gole de água fresca, da água da vida, e pronto. Aí Jesus olhou para ele e disse: tudo bem, João, eu sei disto, mas convém cumprir com toda a justiça. A palavra de Deus veio ao profeta na água. Meu Pai, glória a Deus. E quando João então olha e disse: tudo bem, vamos cumprir, porque o cordeiro tem que ser lavado, o sacrifício tem que ser lavado antes de ser sacrificado. Ei, meu Pai. Aí ele então o batiza, o Espírito Santo desce. Dá um rebuliço ali na beira do Jordão, né? E o João sabia de tudo. E o João estava vendo tudo. E então, quando em 1933 da nossa era, do nosso tempo, havia um profeta também batizando num rio chamado Ohio, nos Estados Unidos.
Então lá estava ele batizando a 17ª pessoa, e então uma bola de fogo veio do céu, perante mais de 400 pessoas, parou sobre aquele profeta, e daquela bola de fogo saiu uma voz: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ó irmãos, a palavra veio a João no deserto, veio a João no Rio Jordão, e veio a William Branham também no Rio Ohio. Aleluia! 1933, a palavra de Deus também veio nos nossos dias a um profeta. E a prova disto é que a mensagem que ele nos traz é a mensagem de um profeta. Porque a mensagem de um profeta, ela não se comunga com organização, ela não se adapta com organização, ela não se comunga com os sistemas políticos da época. Não, ela é uma mensagem propriamente vinda de Deus para uma noiva eleita e escolhida. Ela tem endereço, aleluia. Ela tem endereço, a mensagem de Deus. E o endereço é o coração da noiva, que vai ser levada no rapto nesse último dia. Sim, a mensagem que Eliezer levou tinha endereço. Era o coração de Rebeca, era o coração de uma moça virgem, uma moça que desce água para ele e desce para os camelos, uma moça que tinha responsabilidade, uma moça que tinha caráter. A mensagem desse profeta, ela tem um endereço. Há uma igreja que tenha responsabilidade, há uma igreja que tenha caráter, uma igreja que tenha respeito, uma igreja que respeita seus diáconos, uma igreja que o diácono diz: irmão, senta aqui. Ele diz: não, aí não é meu lugar. Não, ele senta, porque ele sabe que aquele diácono foi ordenado por Deus para colocar ele em ordem. Uma noiva é colocada em ordem pela palavra, uma noiva que respeita, uma noiva que honra. Aleluia. Uma noiva que quando o profeta diz assim: olha, eu tenho que partir, eu não posso ficar mais aqui. Você vai decidir agora, Rebeca, se você quer ir ou não. Mas vem os irmãos crentes, denominacionais, vem a igreja batista, vem a metodista, vem a assembleia, vem a quadrangular, vem a católica, vem a universal, vem a do chapelão. E diz: não, fica mais um pouco, fica aqui na nossa igreja. O que é que tu vai fazer lá? Fica aqui, nós também cremos em Deus. Olha, fica mais uns 10 dias aqui no nosso pai. Ela então, eles olham, e o mensageiro disse: olha, ninguém pode decidir por ela, porque essa decisão é individual. É ela que vai dizer. Se ela quiser ficar, tudo bem, eu não vou forçar, mas ela que vai ter que dizer sim ou não. Decide, Rebeca, o papai, a mamãe e os irmãos, a igreja que tu pertence, ou a palavra de Deus, ou um casamento com Isaac. Decide os sistemas organizados, os sistemas denominacionais, a trindade, o batismo falso católico, as mulheres pregadoras religiosas pagãs, sacerdotisas dos templos de Baal, ou a palavra de Deus revelada para esse dia. Decide, Rebeca. Eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Aleluia. Eu irei. Esta foi tua decisão há quantos anos atrás? Esta foi minha decisão há quantos anos atrás? Esta foi nossa decisão há quantos anos atrás? Seguir a mensagem de um profeta, seguir a mensagem da liderança da coluna de fogo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, bendito seja Deus. Aleluia. Ei, glória a Deus. Oh, maravilhoso Pai. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é digno da nossa adoração. Você sabia que aqui a nossa palma é para Ele, o nosso amém é para Ele, o nosso aleluia é para Ele, a nossa vida é dEle, esse culto é para Ele. Por isso que nós fizemos o melhor. Nós entramos na igreja, respeitamos o melhor, nós estamos fazendo o melhor porque o melhor tem que ser para Jesus Cristo, autor da nossa fé, líder desta igreja, Deus desta igreja, curador desta igreja, santidade desta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Há quanto tempo atrás você olhou para a organização pela última vez e disse: tchau, não te quero mais. Mas eu sou teu pai, sou tua mãe, tu se converteu aqui, tchau. Nós somos teus irmãos, Rebeca, tchau. Tu nem conhece ele passou por aí, é um aventureiro. Não, a mensagem que ele traz. Aleluia. Aleluia. Como é que tu vai me identificar ele, se ele é falso ou se ele é verdadeiro? Não, ele fez um paralítico andar, ou ele fez um cego ver. Não é isso que identifica ele como verdadeiro. Não foi isso que identificou o meu profeta como verdadeiro. Não foi de jeito nenhum. Eu nunca vi ele fazer uma coisa dessa. Mas vocês vão ver como que eles identificaram João, o Batista, como profeta, como homem de Deus, como foi. Por que que ele era profeta? Por que que eles creram nele? João capítulo 10, versículo 41 e 42. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Versículo 42. E muitos ali creram nele. João não curou uma dor de barriga. João não fez uma campanha de cura divina. João não abriu os olhos de um cego. João não fez nada. Mas eles creram em João como um profeta, porque o que ele falava de Jesus era verdade. Então você identifica o profeta pela mensagem que ele prega. E João não fez sinal, mas ele precursou um que foi recheado de sinais. Ele precursou a palavra. Ei, glória a Deus. Aleluia. Um ministério nesse tempo que precursou o nosso ministério, que foi o ministério de Billy Graham. O ministério de Billy Graham não fez sinal nenhum. Me diga uma dor de barriga por toda a internet, por todos os vídeos de Billy Graham, que Billy Graham orou e alguém foi curado. Porque o ministério dele era só um ministério identificando, mostrando a letra do evangelho. Mas ele estava precursando a palavra. Ele estava precursando a mensagem da hora. Ele estava precursando um ministério que viria, que então seria recheado de sinais. Então vocês vão ver João não fazendo sinal nenhum, mas o que ele dizia de Jesus era verdadeiro. Então ele dizia: olha, este é o próprio Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava correto, estava certo. Mas se João olhasse e dissesse: olha, aí está a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele seria um falso profeta, porque um verdadeiro profeta nunca vai dizer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Porque na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a minha Bíblia revela ele como o primeiro e o último. Ei, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Pai querido. Então tudo que João falava a respeito de Jesus era verdadeiro, era certo. Ele não estava inventando uma história. E João nunca foi num seminário. João não se encontra o nome dele escrito em nenhuma escola de teologia, nem dos fariseus, nem dos saduceus. Não se encontra em nenhuma sinagoga João pregando. Mas João era um profeta da palavra.
Por que ele era um profeta da palavra? Porque o que ele falava a respeito de Jesus era verdadeiro. Por que que nós somos um profeta da palavra? Porque o que nós falamos a respeito de Jesus é verdadeiro. A maneira de Jeová, a maneira de Deus. A maneira de Deus é simples, irmãos. A maneira de Deus é mais simples do que você imagina. Você não precisa pegar carona numa uma espaçonave e ir na lua para conhecê-lo. Não. Você não precisa ir num centro religioso para você sentir melhor ele. Não basta dobrar o teu joelho lá no quintal da tua casa. Aleluia! E ele está ali com seus olhos de misericórdia, olhando para você através do sangue do Cordeiro, através do nosso Emanuel. Ele é o Deus sempre presente, que disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Oh, maravilhoso Pai. Aleluia. Oh, eterno Deus, como é bom sentir a sua presença. Como é bom sentir a sua graça neste lugar. Como é bom estar com Ele aqui. Como é bom estarmos aqui, como disse Pedro lá em Mateus capítulo 17, para Jesus. Bom é estarmos aqui. Aleluia. Bom é estarmos aqui. E ali estava Moisés e ali estava Elias do lado de Jesus Cristo. E eles conversavam, Jesus conversava com Moisés, Jesus conversava com Elias. Aí uma irmã disse assim: pastor, o meu marido me contestou, porque aquele pastor disse que William Branham desceu no quarto dele e não falou nada. Aí ela ficou pensando, e agora, Senhor? E ele disse: não, isso é espiritismo, isso não pode acontecer, isso é aquilo outro. Aí ela ficou pensando, e Deus veio no coração dela a escritura de Mateus capítulo 17. Aí ela olhou para ele e disse assim: o que tu acha de Moisés e Elias no monte da transfiguração aparecer junto ali com Jesus? E Pedro, Tiago e João viram eles. Aí ele fechou a boca e não questionou mais. Tá certo, tem sentido, diz ele. Aleluia. Nossa, nós não temos mulher pregadora, mas o nosso Deus é maravilhoso, hein? Ei, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Ei. Aleluia. Como é bom, né? Como é gostoso estar na presença dele. E aí então, quando eles notaram a glória de Deus, encheu todo aquele lugar ali, aquela montanha. E então eles não viram. Aí quando a coisa... E eles caíram prostrados porque Jesus se transfigurou-se, né? Quer dizer, o véu, aquele véu de carne que Jesus usava para eles poderem olhar para ele, se rasgou. Ali. E aquela glória. Porque ele colocou o manto branco da adoção. Ali Jesus estava sendo adotado. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Até agora vocês estavam se reportando a mim, mas agora vão direto a ele. O mesmo valor que a assinatura no cheque meu tem, a dele também tem agora. Agora é conta conjunta. Tudo o que pedirdes em meu nome, aleluia, ao Pai, crendo, eu concederei. A ele ouvi, adoção. Aí quando Jesus tira o manto branco, volta no corpo de carne, eles já se levantam e olham para cá, olham para lá, e diz a Bíblia: e não viram ninguém, mas somente a Jesus. E viram unicamente a Jesus.
Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Elias representando os profetas. Moisés representando a lei. Elias representando os que vão ser arrebatados. Moisés representando os que dormiram em Cristo e vão ser ressuscitados no último dia. Então a lei passou, sumiu. Os profetas passaram, sumiram. E ali estava Jesus representando a graça. Ei, glória a Deus. E viram unicamente a Jesus. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Aí Jesus desce do monte, a primeira coisa que encontra, um pai desesperado, um pai apavorado, e os discípulos, não estava Pedro, não estava Tiago, não estava João. E os outros 9 estavam lá. Sai, Satanás! Sai, capeta! Sai, diabo! Sai, sai, gruda. E um segura e o outro segura e ninguém. 9. Aí o pai chega, ó Jesus, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não puderam expulsar. Agora vocês imaginam da onde Jesus tinha vindo. Jesus tinha descido a montanha aquela hora. Jesus olha para ele e disse, ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Trazei-no aqui. Jesus olha para o pai e diz, tu crê? Creio. Tendes fé em Deus. E Jesus disse, sai dele. E o menino, ele era um espírito de epilepsia. Às vezes caía no fogo, às vezes caía na água. E então aquele pai leva aquele menino para casa são, curado. Um ministério de adoção. Que não é um ministério comum. Mas aquele menino foi para casa completamente liberto. O que hoje as religiões argumentam é que ninguém consegue viver na sã doutrina mais. Não é assim? Que as coisas modernizaram. Eles estão exatamente igual a esses 9 discípulos. Que não deram conta de expulsar o capeta desse rapaz. Porque tudo é diabo. Nesse sentido de mundanismo. Se está contra a palavra de Deus uma mulher cortar o cabelo, o que leva ela a cortar o cabelo? É um espírito errado para desfazer a palavra de Deus. Se está contrária à palavra de Deus uma mulher usar uma pintura na cara, igual a Jezabel que foi comida para cães, o que leva as mulheres a se pintarem? Se não é um espírito de prostituição de Jezabel? São demônios. Mas como os líderes religiosos não têm mais poder para expulsar isso delas, das pessoas, eles dizem, o mundo se modernizou, ninguém dá mais conta. Está aparecendo os 9 discípulos de Jesus. É uma geração incrédula, meus amados. É uma geração que somente o ministério de adoção vai conseguir fazer isto na vida das pessoas. Manter a santidade. Não tem problema, usa uma correntinha, 2 correntinhas, daqui a pouco está com um colarzão, daqui a pouco está com a correntinha no pé, e daqui a pouco está todo amarrado pelo diabo. E a Bíblia é clara, não com joias, mas não tem mais problema. E o problema dos metodistas foi isso, começaram com um anelzinho no dedo. Hoje estão virado uma loja de R$1,99. Só penduricalho. Em tudo quanto é lugar. E você olha, piercing aqui, você
capaz de te dar a paz do Senhor, porque tem crente até desse tipo. Piercing na orelha, piercing. Qual é a diferença de um brinco na orelha e um piercing na língua? Tem nenhuma, só que um é na orelha e o outro é na língua. O mesmo brinco da orelha, eles botaram aqui no beiço, aqui, e enfeitaram. Hoje é ômega, não sabe quem é quem. Mas o fator é, aonde está o ministério de Jesus Cristo que liberta? Desse tipo de espírito, desse tipo de demônio que está levando a alma para o inferno. A maneira de Deus ainda continua a mesma. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Mas se você olha uma anciã pentecostal lá dentro, você acha que ela não é crente mais daquela igreja. Por quê? Porque ela é diferente de todas as jovens. Só as velhas que vão para o céu, eu acho. Ou só os velhos. Porque só os velhos que mantêm ainda a doutrina. Os mais novos, só para a igreja botar saia. Para o serviço, vão de calça. Mas, o que tu tens a ver com isso, pastor Edival? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas uma coisa é certa. Um dia, esta mesma voz que você está ouvindo, vai ecoar no dia do juízo. Alguém tem que falar. Alguém tem que mostrar. Independente se ele vai perder crente, independente se ele vai perder dizimista, independente se ele vai perder ofertante, independente se ele vai perder o empresário da igreja, ele tem que ser um homem da palavra, que tenha compromisso com Deus. E não importa se ele vai comer ou se não, ele tem que pregar o que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso compromisso. Esse é o compromisso que temos com o Senhor. A maneira de Deus. Gente, 11h30. Aquele relógio é demais. Já faz 1h30 que eu estou aqui nesse púlpito. Já preguei demais. E parece que não foi. Ontem foi tão rápido que eu achei que tinha sido só uma meia hora. Mas talvez sou eu, né? Que estou falando. Quem está ouvindo aí também foi até mais. Pensa que foi 3 horas. Não sei como é que é aí, ouvir aí como é que é. Foi rápido ou não? É rápido. Mas irmãos, nós estamos exatamente nesse clima, nessa atmosfera. E essa atmosfera é como a atmosfera do Monte da Transfiguração. Bom é estarmos aqui. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.